Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa segunda aula desse estudo sobre o livro de Apocalipse. Semana passada nós demos uma introdução, né? Falamos da autoria, quando aconteceu, quem escreveu, e já começamos a dar aí uma entrada onde o apóstolo João está nos comunicando, né? Tudo aquilo que Deus quer que nós saibamos. Então, estamos aí falando sobre esta carta, onde o Senhor Jesus falou com João para que fosse enviada às 7 igrejas da Ásia e também que chegasse até nós, né? Então, vamos dar continuidade, vamos falar hoje sobre a visão de Jesus glorificado e assim continuarmos este estudo. Espero que você esteja gostando, compartilhe, comente, né? Esteja passando aí para as pessoas, elas têm uma curiosidade muito grande sobre este livro do Apocalipse, ainda alguns têm medo de poder ler, né? Mas eu quero dizer para você que eu quero que você guarde no seu coração. Esse livro glorioso é um livro de esperança para aquele que tem a Jesus, para aquele que é salvo, para aquele que corre atrás da sua salvação para não perder a vida eterna. Então temos a esperança de que o Senhor está mesmo cuidando e nos guardando de todo o mal, está aí nos separando, né, de todo o mundo, de todo esse mundo ímpio, esse mundo cruel. Agora, para aqueles que não o têm, não têm a salvação, não fizeram a sua escolha, não se converteram, realmente é um livro tenebroso, onde está ali esclarecido tudo o que acontecerá com ele no final dos tempos, que sabemos que este final dos tempos acontecerá. Amém? Então vamos lá. Como eu disse, abre a palavra de Deus, acompanhe com a Bíblia aí aberta e tenha um caderninho para anotações, né, de alguns itens especiais, onde você vai sempre estar precisando, onde este livro vai estar repetindo. Então, abra aí, primeiro capítulo do livro de Apocalipse, vamos começar o versículo 9. Então, a visão, né, de João é passar as revelações futuras, fala de situações dos irmãos e fala muito sobre Deus, a obra de Deus. E agora ele vai falar sobre um Cristo glorificado. Então, Apocalipse 1, versículo 9. Eu, João, irmão nosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, agora João coloca em igual condição como seus irmãos, né? Lá em João 16:33, é quando Jesus, que no mundo passaremos aflições, ele diz, e ele se iguala aos irmãos todos, também passando por dificuldade, na capacidade de ser constante na presença de Deus. Então, Jesus é o elo que nos liga e que nos dá a esperança. Então, ele está em espírito, tendo uma visão, quando ele diz, achei-me. Então, João estava preso nessa ilha, foi receber lá essa revelação, foi pregar esta palavra. Então, temos aqui 3 possibilidades. Aqui nesse estudo de Apocalipse, nós sempre lidaremos com algumas filosofias, com algumas possibilidades, com algumas interpretações, para que você tenha conhecimento do que é falado, né? E aí você pode escolher, dentro da palavra de Deus, do seu conhecimento, aquilo que mais você acredita que seja verdadeiro. Mais uma vez eu lhe digo, não faz diferença na sua salvação. A sua salvação é pela fé em Jesus Cristo, a sua conversão, a sua salvação é pelos frutos que você tem dado e também o seu caminhar com o Senhor Jesus. Então aqui é para conhecimento, para esclarecimento. Então, nós temos aqui as 3 possibilidades. A primeira, né, estava preso na ilha,
é a que nós mais acreditamos, né? Vamos ali trabalhar com esta possibilidade. Era uma ilha usada no Império Romano para exilar pessoas. E não era ali João um criminoso, mas preso por causa do ministério, por causa de falar de Jesus, né? Apocalipse 1:10 diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então João tem uma experiência e viu as coisas que aqui estão relatadas. Então, no domingo, dia do Senhor, por causa da ressurreição de Jesus, e houve um som como trombeta. Ele compara, né, pelo som forte, um som bem claro, impactante. Essa trombeta era usada pelo exército, né, para chamar, para avisar, né, dar grandes ali instruções. Então, essa trombeta, João ouve, né, forte esse som, né, dessa voz ali bem clara atrás dele. Verso 11, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, essa voz entrega uma mensagem a João. Então, ele vai ver, escrever nos pergaminhos, era um papel, né? Onde ali se escrevia e não se apagava com facilidade. E ele vai enviar às 7 igrejas. O destino dessas revelações, o que lerão são as 7 igrejas. Elas vão ler em primeiro lugar. Então, a escolha dessas 7 igrejas, por quê? Primeiro, o número 7 indica a completude, a perfeição. Elas são representantes de todas as igrejas de Cristo. Então, existe ali uma localização de fato, né? Não é algo só em espírito para que todos ali que pudessem ter acesso, né? Qualquer um que tivesse acesso, achasse que era de qualquer maneira, era algo só sobrenatural. Não, não. Era sobrenatural sim, pela condição que acontecia, mas também ela havia uma localidade geográfica. As igrejas existiam sim. Tá entendendo agora porque a importância da igreja? Você é casa de Deus. Igreja é onde os cristãos se juntam para ouvir instruções e a palavra de Deus. Amém? Só para você se lembrar desse detalhe. Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros de ouro. Começa a anotar aí. João escuta a voz, vira para ver, né, quem falava com ele, e viu. Então, ele passa de ouvir para ver agora, algo real. Então, elementos que são símbolos que a mensagem quer ensinar. Então, o número 7 é o número da plenitude, é o número da perfeição. Candeeiro de ouro é uma peça que ficava dentro do tabernáculo. Tinha na ponta 7 castiçais que queimavam continuamente para haver luz na área chamada Santo. Simbolizava luz, a união de Israel, luz para as nações. São 7 candeeiros e eram revelações das 7 igrejas e são representações do povo de Deus, que é a luz do mundo. Então é uma visão simbólica. O Apocalipse, ele traz muito simbolismo, então preste atenção. Verso 13. E no meio dos candeeiros, em semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Então ele via alguém parecido com uma pessoa. Em Mateus 18, Jesus gostava de usar esta expressão, filho do homem. E no Antigo Testamento era aplicada para o Messias. A visão cita Jesus Cristo. Talar é uma veste que vai até o pé,
com um cinto de ouro que indica uma roupa característica de sacerdote, indicava dignidade, honra ao sacerdote, a visão de Cristo glorificado, cheio de honra e glória. Então está no meio de todas as coisas. Verso 14, a sua cabeça e cabelo eram brancos como alva de lã, como neve, os olhos como chamas de fogo. Essa citação está em Daniel 7:9, fala do corpo de Jesus em glória. Cabelo branco traz o simbolismo de sabedoria, inteligência e capacidade. Daniel 7:9 fala do trono de Deus. E os olhos como chamas de fogo, que tudo consegue ver, consegue penetrar, é elemento de purificação, julga todas as coisas com poder de castigar o mal. É onde nós falamos aí, vai haver a diferença entre o ímpio e o justo, o justificado por Jesus. Verso 15, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado, uma fornalha, a voz como voz de muitas águas. Então, pés é um bronze, né? É um metal estável e forte, todas as forças não vacilam, é glorioso, né? Polido, sem impureza. Então vai ter um julgamento perfeito. A voz, uma cachoeira, o poder da palavra cheio de força, mostra um Cristo glorioso, sábio, poderoso, estável. A voz final, a razão é ele. Verso 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, boca, né, a espada, palavra do juízo do Senhor. 2 gumes, parte que corta, perigosa, letal. A palavra do juízo do Senhor cumpre a sua vontade. Rosto mostra a atual situação de Cristo, antes humilde, agora glorioso, uma luz suprema. Tudo isso que João vê são símbolos, na visão de elementos simbólicos de cada coisa que Cristo é. Então, e comunicar para a igreja, João quer ali trazer quem é o Cristo que eles servem. Verso 17, quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, quando João termina de ver esta visão, a glória de Deus provoca o cair de joelhos quase morto. O Senhor, diante da sua glória, nos dá ânimo para levantar. E diz, eu sou o mestre, não tenha medo. Quem tem que temer é o ímpio. Eu sou eterno, ressuscitei, sou Deus e estou no controle. Você fez parte do meu reino. Por causa do mérito de Cristo, nós que estávamos caídos diante de Deus, Ele nos tocou e todos nós fomos levantados. Amém? Olha que glorioso isso. Verso 18, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, traz a ideia de que ele não pode mais ser morto, subjugado pelos poderosos, né? Então ele vive para sempre, vive toda a eternidade. As chaves é o símbolo de autoridade. Em Mateus 16:19, fala sobre o estado da morte nos pecados e o inferno, o lugar dos condenados. Então tem todo o poder para mudar essas duas coisas na vida do ser humano. O destino humano está em suas mãos. Então traz a igreja que está sendo escrita esta carta de quem ela está servindo.
Verso 19, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Então, João aqui tinha que escrever as visões, passado, presente e futuro das 7 igrejas. Essa estrutura, diversas vezes citadas nesse livro, vai ser sempre passado, presente e futuro. Verso 20, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, as 7 estrelas é algo completo e na mão direita é a mão que governa. Então, que age, que estão na mão de Jesus, está no controle de tudo. Os candeeiros são as 7 igrejas. As 7 estrelas são os anjos da igreja. Temos Jesus no meio e na mão os 7 anjos. Primeiro, pastores, mensageiros, quando as cartas são enviadas. Temos repreensões, elogios, e esse anjo é incluído como parte da igreja. Líderes que têm a responsabilidade sobre a igreja. Segundo, seriam anjos celestiais que representam as igrejas, que acompanham cada igreja. E não cabe aqui, né, essa ideia. Acompanham cada igreja, não cabe aqui, porque anjos teriam culpa em relação aos acontecimentos negativos decididos pelos homens. Então, a primeira instrução ali é melhor explicada, que serão as 7 estrelas, seriam os pastores. Então, vamos fazer aqui um pequeno resumo desta carta às igrejas. A primeira carta vai para a igreja de Éfeso. Então, nós temos aqui as igrejas. Éfeso tem elogios sim e críticas não. Esmirna tem elogios sim e críticas sim. Pérgamo tem elogios, mas tem críticas também. Tiatira tem elogios e tem críticas. Sardes tem elogios e tem críticas. Filadélfia tem elogios e não tem críticas também, assim como Éfeso. E Laodiceia não tem elogio, só tem críticas. Então, Éfeso recebe elogio e críticas de Jesus. Esta é a primeira carta que nós vamos tratar. Então, vamos passar para o capítulo 2, versículo 1. Espero que você tenha tomado nota daquele simbolismo do capítulo 1, para que você possa entender a continuidade de tudo isso. Então, capítulo 2, verso 1, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, o anjo, ele se refere ao pastor da igreja. Éfeso é a maior, mais rica e importante cidade da Ásia Menor. Então, tinha o mais importante porto da Ásia Menor. Era centro de culto da deusa Diana, ou Ártemis, muitas vezes Artemis, que você vai ouvir, está ali em Atos 19:35. Tinha um grande templo dedicado a ela, a Diana, mística, cheia de superstições, um dos centros de culto ao imperador. Naquela época, o imperador era adorado como Deus. Conserva, então ele segura firme, ele protege. Jesus a tem em suas mãos. Olha aqui quando nós falamos que existe um proteger, um cuidar de Deus da nossa vida. 7 estrelas, como falamos, os 7 líderes da igreja. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas e ele anda no meio. Ele está participando da sua história, então ele cuida da sua igreja. Verso 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança,
e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que de si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então, tudo o que a igreja faz, ou não, é do conhecimento do Senhor. O trabalho pesado, a perseverança. A igreja trabalhadora é aquela que não aceita mentira, não aceita falso mestre. Ela resiste e tem um firme posicionamento doutrinário. 2:3, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não se deixaste esmorecer. Então tinha problemas, mas se manteve firme e fiel, suportou provas pelo nome de Cristo para se manter firme. Conheço muitas igrejas assim, a nossa inclusive. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Faz crítica à igreja firme na doutrina, mas endureceu o seu coração. O amor deveria ser a base, e o zelo pelos outros e para com Deus. Entrou em religiosidade, acostumou a fazer, mas não baseado no amor. Faltou fervor da conversão. Verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à primeira prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, a igreja precisava refletir e ver onde mudaram a direção. Se desviou, mude de postura, volte ao padrão das primeiras obras, volte e passe a agir. Não é só voltar, né? Tem que ter atitude. Ameaça a igreja. Essa igreja já precisou mudar de localização devido ao lixo que obstruiu o canal que passava pela cidade. Então, Jesus diz que pode tirar essa igreja dali. A igreja, se ela não cooperar com o propósito de Cristo, ela está fora do reino. Caso não se arrependam, essa igreja e a cidade desapareceram, não se arrependeram. Apocalipse 2:6, tem contudo o teu fervor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nicolaísta era um grupo que buscava infiltrar doutrinas sobre pecar e já era salvo, etc. Pregavam heresias. Então, que podiam pecar, que podiam fazer aquelas obras imorais ilícitas. Então, Deus odeia essas obras, porque é falso, é uma mentira. Verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então a mensagem foi mandada, escrita e lida nos cultos. Seriam lidas não somente nas 7 igrejas, mas públicas. Chega até nós. Nós estamos aqui falando dela. Questões que acontecem nas igrejas hoje, mais ainda. Mensagens vindas de Deus. O servo que permanece em Cristo será dado, capítulo 3 de Gênesis, verso 22, novamente o acesso a essa árvore, né, da vida, o que mantinha a vida eterna, e foi bloqueado por Deus, e nos dá a restauração da vida eterna pelos salvos para todo sempre, na habitação de Deus. Então, ele encerra aqui a carta a Éfeso, né, falando de amor, de voltar às primeiras obras. Agora ele vai falar à igreja de Esmirna. Nós vamos parar por aqui para não ficar muito confuso, você ter aí um entendimento maior sobre a igreja de Éfeso, sobre o que falamos hoje, tá bom? Espero que você esteja gostando. Comente, tá bom? Vá lá no YouTube, curta,
compartilhe, se inscreva, porque todas as vezes que nós postarmos aí algo novo, você vai poder receber também. Estaremos fazendo essas mensagens semanalmente. Temos aí a Escola Bíblica também, ali na Nona Igreja, no site da igreja, na página da nossa igreja. Esteja também assistindo. Faz parte, nós estamos estudando livro por livro da Bíblia Sagrada. Amém? Você tenha aí um excelente dia, continue na presença de Jesus e um beijo grande no seu coração. E até a próxima aula, se assim Deus o permitir.